Paz seja convosco, amém? Quero agradecer ao nosso Ministério de Louvor, que Deus continue abençoando a vida, a família, tudo que é de vocês. Diga para o seu irmão, que bom que você está aqui. Mas fala com vontade de quem crê. Aleluia. Queridos, nós estamos nessa manhã... Senão eu tinha perdido. Crianças, por favor. Cadê as nossas crianças? Crianças, vamos orar? Soberano Deus, Pai maravilhoso, colocamos as nossas crianças na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, fortalecê-los, desenvolvê-los, fazerem crescer na Tua presença, com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça, com saúde, Deus, para a glória do Teu nome. Abençoe também, Senhor, cada um daqueles orientadores que cuidarão das nossas crianças, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor dê sobre eles uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida deles, no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, abram a palavra de Deus comigo, em Romanos, capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. Aleluia. Versículo Perdi Romanos aqui. Romanos 5. Vou ler o versículo de número 10. Amém? Acharam? Acharam? Romanos 5, versículo de número 10 diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? Peça para Deus falar com você nessa manhã. Soberano Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que aqui já aconteceu. Obrigado porque o Senhor nos permitiu vida nessa manhã. Obrigado, Deus, que independente de tudo aquilo que o diabo tentou, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque temos certeza absoluta que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa manhã, Deus. Por isso, papai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa falar e que nós possamos entender, que o Teu Espírito Santo possa testificar essa palavra em cada coração, que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento e que Ele nos ajude, que Ele nos conduza para a vida que o Senhor planejou para nós, no poder do nome de Jesus é que eu oro, amém. Diga amém, se assente. Meus irmãos, Deus me trouxe nessa manhã com uma palavra para as nossas vidas. Essa palavra é para mim e com certeza é para você também, porque aqui você está nessa manhã. E nós vamos aqui andar um pouco na Bíblia para buscar um entendimento. E o tema que foi me dado para poder pregar nessa manhã é de que para que haja comunhão é preciso ter ou aceitação ou é preciso ter reconciliação. Não tem como haver comunhão se não tiver aceitação. Não tem como uma família viver em comunhão se não tiver entre a família aceitação. Se não tiver entre a família reconciliação. Às vezes a família discute, a família diverge, às vezes a família chega a brigar. Mas para que a comunhão seja restaurada, é preciso que haja aceitação, cada um aceite o seu papel, a sua condição. É preciso que cada um aceite. E além de aceitar, em alguns casos, é preciso reconciliar, é preciso parar, chegar diante um do outro e falar: me perdoe, eu errei, me excedi. Para que haja comunhão na nossa vida espiritual, nós precisamos estar reconciliados, ou precisamos ter aceitado o Pai, através da vida do Filho. É fundamental que nós entendamos isso.
A palavra diz que há uma ira vindoura que virá, mas também diz que para aquele que é crente, a ira não o alcançará. Aquele que serve ao Senhor, aquele que está nos seus caminhos, a ira não é para nós. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10 diz: e esperar dos céus o Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, quando nós nos reconciliamos, quando nós aceitamos, nós nos livramos da ira que virá. E preste atenção, irmãos, Jesus morre e conquista a nossa vida. Ressuscita e fica ao lado do Pai para nos ajudar, para nos defender. E nós, nessa vida, de cada dia, temos Ele como advogado. E nesse processo, nesse tempo, nesse interim, Ele está à nossa disposição. E é por isso que aqueles que o aceitam, ou que com Ele se reconciliam, não sofrerão dessa ira vindoura. Mas chegará o tempo da ira, e que se não teve comunhão, se não teve aceitação, se não teve reconciliação, não mais poderá ser feito. Agora é a hora, agora é o tempo é hoje, não é amanhã, porque amanhã o Senhor pode ter chegado e pode já ter levado a sua igreja. O que há que se entender é que é hoje que precisa se ter a atitude. Porque senão, queridos, nós ficamos postergando, deixando para depois. E vai chegar um momento que não mais será possível nos reconciliarmos com Cristo, se desviado de sua presença estivermos. Ou se para aquele que não aceitou Jesus, não terá como aceitá-lo mais, porque o prazo chegou ao final. A morte de Cristo faz tanto por nós, quanto mais o Salvador não fará na sua vida, sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando Jesus morre, para nós, gerou vida. E quando Ele ressuscita, nós temos a garantia dessa vida. E aí, ao Ele ressuscitar e se colocar diante, do lado do Pai, nós temos a certeza que temos um que é justo, que está lá para nos defender. O que nós precisamos entender é que quando Jesus cumpre o seu papel, nós temos o nosso papel que precisa ser cumprido daqui para frente. E não dá para cumprir o nosso papel, irmãos, não dá para viver sem ter comunhão com o Senhor. Não tem jeito. Sem comunhão com Deus, nós estamos perdidos. Sem comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós caminhamos a cada dia. Sem comunhão, a cada passo que você dá na sua vida, você está um passo mais perto do inferno. Há que se ter comunhão para ter vida agora e para ter vida futura. Há que se ter. É importante que nós entendamos isso. Jesus, Ele chega e nos incumbe, nos dá um ministério. E esse ministério é nos entregue por uma palavra de reconciliação. Estávamos distantes, estávamos melhor separados, e Jesus chega para rasgar o véu, para nos reaproximar, para nos reconciliar com o Pai. Então talvez essa manhã, você que está aqui, e você que está na sua casa nos ouvindo agora à noite, talvez tenha chegado o seu momento
de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você ainda não o fez. E se o fez, esteja na hora de você se reconciliar com Ele, enquanto ainda dá tempo, enquanto a ira futura não chegou. É importante que nós entendamos isso. 2 Coríntios 5,19, eu estou lendo para ganharmos tempo. A palavra do Senhor diz: isto Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Quando o Senhor nos reconcilia com Ele, nos deu a autoridade sobre essa palavra, para ser mensageiro, para conduzir essa palavra. A história conta que quando os romanos dominaram sobre a terra, eles tinham as cidades que eram chamadas cidades senatoriais e as cidades imperiais. Nas cidades senatoriais viviam as pessoas que que não ofereciam risco para o império. As pessoas que já tinham se amoldado sobre as leis romanas e que não queriam guerra, queriam paz. Então eles viviam nessas cidades senatoriais. Não havia possibilidade de rebelião nessa cidade. Mas as cidades imperiais viviam aquele povo separado por Roma, que em qualquer momento, em qualquer oportunidade, eles pegariam em armas para atacar Roma, para se libertar dela, do seu domínio. E a história conta que o império mandava mensageiros, embaixadores romanos, para as cidades imperiais, para que ali pudesse estar vivendo junto com aquele povo, acompanhando o que estava acontecendo, apresentando sempre uma possibilidade para que não houvesse rebelião, mas que todos pudessem estar reconciliados com o império. Quando Jesus vem e nos torna embaixadores de Cristo, nós somos mandados para um mundo imperial, para um mundo que a todo instante quer se rebelar contra o Pai. E o nosso papel como embaixadores neste mundo é levar uma palavra para reconciliar, para manter a paz, para manter a ordem e para fazer com que todos se submetam ao domínio do soberano, eterno, único e poderoso Deus. É importante que nós entendamos, irmãos, que primeiro a cruz de Cristo não é símbolo de guerra, é de paz, é de amor, porque Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar, aleluia. Mas chegará um tempo que a guerra será estabelecida, e quando chegar esse dia, não dá mais para juntar um povo com o outro povo. A separação foi estabelecida pela vida. Por isso, enquanto há tempo, a aceitação e a reconciliação são necessários para que haja comunhão. Reconciliar é fazer as pazes. Reconciliar é restituir a graça de Deus. Reconciliar é a restauração da comunhão com Deus. Então, talvez lá na sua casa, você precise se reconciliar com alguém. Você precise fazer as pazes. Está em guerra. Reconcilia. Restaura. A reconciliação, ela tem o poder de restaurar. Restaurar é fazer como foi no princípio, como foi feito na origem. É fazer novo de novo. Talvez a sua casa esteja precisando de restauração. A sua família, o seu casamento precise de restauração. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui
para poder entregar para você essa palavra, para que você mude a história, se reconcilie e possa voltar a ter comunhão com o Senhor. Aleluia. Amados, Cristo e a sua igreja carregam em si o ministério da reconciliação, da aceitação. E o nosso papel é podermos, na prática efetiva, sermos esses embaixadores que ministram essa reconciliação, essa aceitação. Sabe por quê? Porque Ele nos amou, e nos amou a um preço de sangue. Queria que você abrisse a palavra de Deus comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Quero ler com você o versículo de número 17. Lucas 15, 17. Acharam? Acharam? A palavra do Senhor diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Meus irmãos, caindo em si, cair em si é o ato de reconhecer o erro ou a imprudência depois de ter feito algo. Caindo em si é tomar consciência do que você fez, do erro que você cometeu. Para que haja comunhão, eu preciso, não o Senhor e não Cristo, eu preciso reconhecer o erro que eu cometi, porque ele não é erro. O erro está em mim, está em você. A palavra aqui é tremenda. O filho pródigo, ele cai em si, ou melhor, ele reconhece que ele está errado. Se não houver reconhecimento do seu erro, não tem comunhão com Deus. Tem gente querendo que Deus mude, não tem jeito. Ele é imutável, aleluia por isso. É preciso que você reconheça o erro, caia em si, enquanto é tempo. Essa passagem do filho pródigo, irmãos, ela é tremenda também, sabe por quê? Porque ela tem tanta reflexão aqui para ser feita. Veja, primeira revelação do Espírito Santo é a seguinte: o filho pródigo estava na casa do pai, mas ele já não obedecia mais o pai, ele não queria mais estar em comunhão com o pai, tanto é que ele declara para o pai: quero a minha parte, que eu quero seguir meu caminho. Sabe o que Deus nos fala? Nessa manhã, aqui nesse templo, lá na casa onde você está nos ouvindo agora, tem gente que está dentro da casa do pai, mas faz tempo que não tem comunhão com ele. Tem gente dentro da casa do pai e faz tempo que você não tem comunhão com ele, porque está no automático, porque não o ouve, porque não o obedece, porque não o reconhece. Essa é a primeira reflexão que essa palavra e essa passagem nos conduz. De outro lado, irmãos, nós vamos encontrar um filho pródigo
que tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, foi apagado quando ele diz: chegou. Quando ele cai em si e reconhece: meu Deus, eu estava na casa do meu pai, tendo tudo que eu tinha, e eu agora estou aqui tentando comer com os porcos. Segura aí. Já chegou a vez, já chegou a hora de você parar de comer com porcos. Chega, irmãos. Até quando você vai continuar comendo com porcos? Ou tentando comer? Porque ele tentava comer com os porcos. Cai em si, reconheça. Porque ao reconhecer, você se reconcilia. Só que ele cai em si, ele já decide na sua mente o que ele falaria para o pai, reconheceria a bobagem que ele fez, e aí é tremendo, porque ele se levanta e vai ter com o pai. Ele não fica lá pensando: tá, consegui entender que eu errei, mas continua no erro. Ele toma uma atitude para do erro sair. Não adianta você saber que está errado, não adianta saber que o que você disse ou o que você falou para ele, para o seu pai, para o pai ou para alguém que impede a sua comunhão com essa pessoa. Que estava errado aquela sua atitude, mas você não se levantar e não ir lá pedir perdão para o pai. Porque senão você vai continuar no erro. Tem gente que às vezes é bloqueada por si, pela sua mente, pelas setas de Satanás, a ponto de dizer: não, mas o que eu fiz... Imagine o filho pródigo: meu Deus, pedi a minha herança, reconhecer o meu pai, dizendo: pai, você para mim já morreu, quero a minha parte. Nossa, como é que eu posso ter falado isso para o meu pai? Não tem mais jeito, agora não, como é que eu vou voltar? Com que cara eu vou voltar para a casa do pai? Talvez o pecado, a situação que você criou, você agora, essa situação está vindo contra você, ao teu encontro para te destruir, dizendo: não dá, não tem jeito, com que cara você vai olhar? Irmão, Deus é maravilhoso. Ele não se preocupou com isso. A outra revelação dessa palavra, sabe qual é? Que o Espírito Santo me dá? É de que o filho pródigo, ele não se preocupou com o irmão dele que estava em casa. Tem gente que errou, que desviou, que cometeu o erro, e para se reconciliar com Deus diz: mas com que cara eu vou para a igreja? Agora vou chegar lá, vão olhar para mim por cima do ombro, vão ficar falando de mim quando eu passar. O filho pródigo não quis saber o que era que passava na cabeça do irmão. Ele reconheceu: estou errado, preciso corrigir meu erro, vou para o meu pai, mesmo para ser tratado como empregado. Sabe o que isso mostra? Que o coração dele estava com ele nessa missão. Porque ele não estava indo lá para voltar a ser filho e ter todas as regalias de filho. Ele estava indo lá para ser empregado, porque os empregados do pai eram melhores tratados. Então não há que ter preocupação com o irmão que te conhece, com quem vai falar o quê. O filho pródigo, em nenhum momento ele se preocupa com isso. Ele toma a atitude e vai. O que meu irmão vai pensar? Não quero nem saber. O que eu quero é poder estar em comunhão com meu Deus. Porque se eu ficar esperando, ou pensando, ou tentando imaginar o que vão falar, eu não venho para a presença. Eu não vindo para a presença, eu não tenho comunhão. Não tendo comunhão, eu não vou com Jesus. E aí, o que vai adiantar?
amanhã eu no inferno pela eternidade, porque eu fiquei preocupado com o que estavam pensando a meu respeito. É preciso que os que estão em casa se reconciliem com o pai, porque o filho pródigo estava dentro de casa, separado dele. É preciso que os que estão fora venham para a reconciliação com o pai, sem se preocupar com os que estão dentro da casa. Para de arrumar desculpa. Queridos, a palavra diz que Noemi e o seu marido, o marido e a Noemi, foram... esqueci o nome dele. Depois eu pego lá na escola bíblica. Elimeleque, é um nome mais ou menos assim. Ele pega a mulher, os 2 filhos e vai para Moabe. Sai de Belém, sai do lugar onde Deus o plantou e vai para Moabe. E aí chega lá, ele morre. Seus filhos casam com moabitas. E aí os filhos morrem. Fica só Noemi e as suas noras. E aí Noemi ouve falar do que é que Deus está fazendo lá na sua terra. O que acontece com Noemi? Ela cai em si. Eu não devia estar aqui. Chama as suas noras e diz: olha, abraça, choram, sigam a vida de vocês, vocês são novas, eu não tenho mais condição de dar filho para poder casar com vocês, não vai dar tempo, segue a vida de vocês. E uma das noras beija, chora, diz que ama, sabe aquela história? Eu te amo, mas estou indo embora. Aquelas coisas de que eu não sei porque eu estou fazendo, mas eu estou indo fazer. Se amar, fica. E foi embora. E a palavra diz que Ruth falou: não saio daqui. Nós estamos unidas até que a morte nos separe. E o que Noemi faz? Caindo em si, ela volta para a terra da sua parentela, para onde ela jamais deveria ter saído. Ela volta para a casa do pai, para se reconciliar com o pai. Irmãos, é fundamental a reconciliação, para que volte a ter comunhão. Está lá na terra pagã, sofrendo as mazelas de Satanás, sendo que você tem um Deus que pode mudar a sua história. Você pega Sansão, nazireu, que começou a desrespeitar o seu ministério e o seu chamado. E por desrespeito, não reconhecer, não querer manter a comunhão com o Pai, ele cai nas mãos dos seus maiores inimigos. E a Bíblia diz que um determinado dia, no templo onde eles estavam, com mais de 3.000 homens, com os olhos furados, e Sansão sendo chacota deles, divertindo eles pela tristeza que ele passava, Sansão cai em si, assim como o filho pródigo, e disse: Senhor, e faz uma oração a Deus: Senhor, mais uma vez, me conceda força. Precisa cair em si. E a palavra diz que o Senhor concede a Sansão o seu pedido. Por quê? Porque ele derruba as colunas centrais daquele lugar e morre uma montoeira de gente. E a Bíblia diz que em toda a vida de Sansão, ele não matou tanta gente quanto naquele dia, naquele ato. Sabe por que acontece? Porque ele caiu em si. Quando nós caímos em si, nós reconhecemos quem nós somos. Às vezes, você fica argumentando, tentando convencer os outros e a você mesmo de que a sua conduta está certa. Deixa eu te dizer aqui uma coisa da parte de Deus: o que você está fazendo está errado. Ponto, acabou. Não adianta argumentar, está errado.
Se nós, irmãos, formos para Davi, nós vamos ver que em um certo momento Davi cai em si. Nasceu no pasto, com a malhada, mas o Senhor o ungiu, o preparou, ficou ali, não deixou a espada de Saul encontrar o corpo dele, protegeu ele, o fez rei. Às vezes, Deus cuidou de você desde criança, cuidou do seu crescimento, fez um grande favor para você, te deu uma esposa ou um marido, cuidando de você. E Sansão e Davi, chega uma hora que ele se perde, ele erra, e Natã, o profeta, encosta nele e diz assim: ô Davi, e conta uma história para ele, de um homem rico e de um homem pobre. E quando Natã termina a conversa, Davi está indignado, querendo trucidar o rico que pegou a cordeirinha lá do pobre. E aí Natã diz para ele assim: Davi, esse cara aí é você. E o que é tremendo, irmãos, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, Davi diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Nessa fala, Davi caiu em si. Ele está caindo em si, dizendo: meu Deus, eu errei. E olha como é poderoso se reconciliar. O profeta imediatamente diz, e Natã respondeu, diz a Bíblia: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Reconciliação gera vida. Manutenção do erro, morte eterna. Um outro que cai em si é Naamã, leproso. Ele ouve o conselho de uma menina que falou para sua esposa que deve ter reportado para ele e que faz ele ir até o seu rei, e o rei orienta ele para ir dar presentes para ele levar, para falar com o homem de Deus. Ele ouve então a história de uma menina, mas quando ele chega diante do profeta, ele fica irado porque o profeta mandou ele se banhar no Rio Jordão. E ele fala: na minha terra tem rios melhores, muito mais limpos. Aí alguém que está com ele, que trabalha com ele ou para ele, diz: mas meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa outra maior, o senhor não teria feito. E naquele momento, Naamã cai em si, reconhece a besteira que ele estava fazendo, ia perder a condição de ser limpo. E o que Naamã faz? Quando ele reconhece o erro, vai para o rio e mergulha 7 vezes. Qual é o resultado dessa atitude de Naamã? Fica limpo para a glória de Deus. Irmãos, quando nós reconhecemos o nosso erro, nós precisamos entender que ele vai gerar vida. Quando eu reconheço que eu errei com a minha família, eu trago minha família de volta para a comunhão. Eu trago a minha família de volta para a comunhão. Ainda não cansou de tentar comer com porco? Queridos, cair em si talvez seja a parte mais difícil do homem. Reconhecer que está errado. Às vezes, nós não reconhecemos a nossa condição. Cair em si é reconhecer a condição que eu estou. A palavra diz, nós vamos ceiar daqui a pouco: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cair em si é reconhecer a minha condição. Se eu reconheço a condição, eu não precisarei amanhã ser julgado. Se eu estou errado, já reconheço o meu erro e peço perdão. Mas até quando? Até quando o Senhor vai falar, e você dentro da casa do Pai,
sem ter comunhão com Ele? Até quando você sai da casa do pai e vai lá tentar comer com os porcos, e aí volta para a casa do pai, e volta para tentar comer com os porcos, e vai para a casa do pai, e volta para comer com os porcos, até quando? Há que se cair em si. E não se preocupe. Uma vez, eu conheci um homem, e ele disse para mim, aí a gente conversando, eu, mas outras pessoas que eram evangélicas, e aí ele falando que ele era desviado da presença de Deus há um tempo. Eu falei, rapaz, você precisa voltar. Não fica nesse caminho, porque você sabe o resultado, você conhece a palavra. E ele disse, Paulo, eu fiz tanta coisa, que não tem como Deus me perdoar. Tem gente que o diabo consegue cercar tanto, que você pensa que não tem como Deus te perdoar. E aí, para concluir a nossa palavra dessa manhã, eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 15, no versículo de número 22. Para você que acha que não tem como Deus te perdoar. A palavra do Senhor diz assim em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a Bíblia diz, e começaram a festejar. Para você que está desviado da presença de Deus, que acha que o Senhor não tem como te perdoar, a Bíblia diz que o pai sempre vai fazer festa quando um filho que estava morto volta à vida. Irmãos, não se reconciliar com Deus ou não aceitar o Senhor é morte nessa vida e na vida eterna. Então, nessa manhã, não tem como eu concluir essa palavra sem eu fazer um apelo para você que está aí na sua casa e para você que está aqui no nosso meio. Se tiver alguém aqui no nosso meio que precisa se reconciliar com o Senhor para sair da pocilga e voltar para a casa do Pai, eu queria que você só se colocasse em pé aí no seu lugar, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Tem mais alguém que está na casa do Pai e precisa se reconciliar com Ele nessa manhã? Tem alguém que ainda não aceitou a Jesus e nessa manhã vai querer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Aí na sua casa, se você ainda não aceitou Jesus e você quiser aceitá-lo, se coloque de pé e nós vamos orar daqui. Eu queria convidar os dois irmãos que se colocaram em pé, que viessem até aqui à frente, pedir para o pastor Isaltino fazer ali a oração de reconciliação, para a pastora Ana Cláudia fazer com a irmã que se colocou ali, mesmo não podendo ficar tão perto, mas fazer uma oração individual, por gentileza. Queridos, vocês fizeram a melhor coisa que podiam fazer para a sua vida. Lembrem-se, o filho pródigo se reconcilia com o pai, volta para casa, volta a viver como filho, a ter as benesses de filho, ser tratado como filho, doravante. Enquanto eles fazem aqui a oração com eles de reconciliação, eu quero orar por você que está se reconciliando ou está aceitando Jesus aí na sua casa. Soberano Deus, Pai maravilhoso,
esses irmãos que se levantaram aí na sua casa, Senhor, pedindo ao Senhor que os aceite ou que se reconcilie, que aceite a reconciliação, no poder do nome de Jesus. Eu peço nessa manhã, Deus, que cada um deles, ao fazer isso, estão confessando com a própria boca que são pecadores, que estavam errados, que estavam no caminho errado, Senhor. E eles caíram em si nessa manhã, Deus. E eles pedem para que o Senhor coloque o nome deles no livro da vida, para que eles possam, Senhor, viver contigo na tua casa, nesse tempo e amanhã na vida eterna, no nome de Jesus, para a glória de Deus. Você que aceitou Jesus na sua casa ou se reconciliou com Ele, eu vou te pedir, vá para uma igreja, escolha uma igreja onde você se sente bem. Vá frequentar essa igreja, frequente ela, porque voltar para casa pressupõe que você esteja literalmente dentro da casa. Você precisa estar na casa, porque a casa te protege, a casa te fortalece, a casa te alimenta, a casa te sustenta. E ao lado do Pai, você vai prosseguir no poder do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Se coloque em pé, vamos agradecer a Deus e aproveitar e fazer a oração, porque nós temos agora a ceia. E eu gostaria que essa oração, primeiro de agradecimento, depois a oração para que nós possamos ceiar dignamente. Amém? Soberano Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Nós sabemos que ela alcançou o seu papel, o seu objetivo, e sabemos que ela jamais voltaria vazia. Por isso, Deus, no nome santo de Jesus, te agradecemos, porque o Senhor, mesmo sem merecermos, continua a cuidar de nós, papai. Meu Deus, nessa manhã e nessa noite, para aqueles que nos assistem pela internet, nós vamos ceiar dignamente, Senhor. Queremos ceiar de maneira digna. Por isso, Pai, perdoa todo o pecado, toda a iniquidade, toda a transgressão, consciente ou inconsciente, por palavras, pensamentos ou por atitudes, Senhor. Que Deus, neste momento, o Senhor possa passar em revista a vida de cada um de nós aqui nessa manhã, e que o Senhor possa aceitar a nossa reconciliação, a nossa aceitação, porque nós queremos ter comunhão contigo, Jesus. Meu Deus, perdoa o nosso pecado, Senhor. Nos fortaleça, papai, para que nós não possamos errar novamente. Nos conduza, Senhor, na tua presença, Deus. Nos livre, Senhor, de toda a ação e astúcia de Satanás, papai. Nos faça, Deus, avançar no teu poder, na tua unção e na tua graça, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos nessa manhã, Deus, de todo mal que nós possamos ter feito a alguém ou a nós mesmos, papai. No nome santo de Jesus, nos perdoe e nos conduza para a vida eterna, no nome santo de Jesus. E os que concordam digam amém. Quero convidar o reverendo Jorge, que vai ministrar a ceia, e pedir que você possa aplaudir Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Paz seja com todos. Irmãos, para nós ceiarmos dignamente, precisamos passar em revista. Como vai a minha vida com Deus? Estou preparado? Não, preciso me preparar. Então, passe em revista, libera perdão, é perdoado e ceia dignamente. A mesa está preparada, tudo está pronto. Nós precisamos também estar pronto para o momento em que sairmos daqui, sairmos em comunhão com a igreja, com os irmãos, com o Senhor e conosco. Amém?
Então nós vamos, nesse momento, um momento muito especial, nós iremos consagrar a ceia. A palavra já veio de encontro conosco, já fomos trabalhados, e agora já fizemos o momento da oração, examinamos e vamos ceiar dignamente. Pega a ceia e vamos apresentar ao Senhor. Senhor Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, temos em nossas mãos esse pedaço de pão que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que por nós foi morto no Calvário. Suplicamos-te, ó Deus, que esse pão, ao tocar os nossos lábios, nos faça lembrar do sacrifício perfeito que foi realizado por teu amado Filho. E que neste momento a saúde, a paz, a alegria do Espírito Santo seja confirmada, restabelecida em nossas vidas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós temos também em nossas mãos este cálice, que simbolizam o sangue precioso derramado no Calvário para completar a perfeita obra da salvação planejada por ti, Senhor. Em obediência à ordenança do Senhor Jesus, que disse: fazei isto em memória de mim, e todas as vezes que beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pela fé e obediência à tua palavra, tomamos agora o cálice em tua memória, em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Comei e bebei com ação de graças. Glória a Deus. Aleluia. Que momento maravilhoso, Senhor. Poder orar, poder se preparar, receber a palavra e poder ceiar, Senhor. Esse momento é um momento em que o Senhor preparou para nós. Um momento tão especial. Nós o glorificamos e agradecemos por esse momento de ceia. Holy Kamalaya celebrecandalias. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Manhã de alegria, manhã de reconciliação, manhã de comunhão, uma manhã de vitória. Aleluia, glória a Deus. Antes de encerrar, eu só quero passar um aviso para os irmãos. Nós estamos aos poucos retornando. Quarta-feira, nós retornaremos com a tarde da bênção. Estaremos de volta com a tarde da bênção, das 15 horas às 16h30. Então, nós teremos aqui pastor Exaltino, pastora Fernanda, ministrando a palavra de Deus, orando por você, orando pela sua família,
venham para a casa do Senhor. O Senhor abre as portas para nós aproveitarmos. Então, busque a Deus enquanto se pode achar. Amém, Jesus? Mais uma vez, pode aplaudir o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que eu convoquei para a reunião vai ser do lado direito aqui, tá bom? Nós vamos se reunir aqui e vamos fazer a nossa reunião. Põe a mão sobre sua cabeça. Volte para sua casa grandemente abençoado nesta manhã. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo ser com cada um de nós hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, paz seja convosco.